Mas a primeira coisa que eu quero dizer para você é que o diabo, ele quer te paralisar no estresse pós-traumático. O que é isso? Depois que você vive uma tragédia, vive uma perda, um luto, ele quer dizer para você que você nunca mais vai vencer. E aí tudo que você vê é perda, tudo que você vê é luto. Só que Jesus hoje quer te curar disso. Amém? Eu quero que você preste atenção no quadro aqui pintado. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Ele estava amargurado por ter errado naquilo que ele mais era intenso. Pedro, Jesus tem a preocupação de curar imediatamente quem estava mais sentido com a derrota. Primeiro, Pedro, intenso como era, estava impressionado com a cena que vira. Jesus moído, Jesus morto, Jesus ensanguentado, Jesus amarrado naquele madeiro, o seu herói, o seu amigo, o seu querido. Ele olha e naquela cena terrível de morte, ele perde todas as esperanças de um futuro. A cena de morte nos faz esquecer a ressurreição. A tragédia nos faz esquecer o Cristo ressurreto. O trauma nos faz parar e estacionar no que é morto. E Pedro estava preso no tempo da morte. Pedro estava congelado na cena da cruz, onde Jesus estava dilacerado, moído pelas nossas transgressões. Pedro estaciona naquela dor, naquele luto profundo. Não era qualquer um que estava morto, era Cristo. Não era qualquer cena, era uma cena de crucificação. Dantesca, horrorosa, cruel, impensável. Pedro desiste de tudo diante daquela cena e volta para o seu trabalho anterior, seu trabalho secular, para os seus negócios, faz um novo grupo de sócios e volta para a pescaria dilacerado. Gente dilacerada não consegue pescar, gente dilacerada, presa na morte, não consegue prosperar. E ali estava preso Pedro, preso. Jesus ressuscita e manda dar o recado a Pedro. Porque Jesus sabia que Pedro era intenso na sua dor e no seu arrependimento. Arrependimento é diferente de remorso. Judas teve remorso, foi lá, se enforcou. Pedro não, Pedro teve arrependimento, segurou sua dor e seguiu sua vida. Voltou para o que era antes, como se nunca tivesse vivido o chamado, como se nunca tivesse vivido os milagres que viveu. Pedro está no meio da sua quase futura vida. Quando Jesus se manifesta e muda completamente sua história. O título dessa mensagem é Forças para Adorar Depois da Tragédia, onde você foi fraco. E Deus vai te buscar lá hoje, lá na tua fraqueza, lá no teu erro, lá na tua dor, lá na tua tragédia. Deus vai te buscar. Eu tinha me abandonado, eu tinha desistido de mim mesma, eu estava vivendo as minhas tragédias. Eu me lembro de um sonho, quando eu estava brigando com Deus, depois do 4º aborto que eu tinha vivido, brigando com Deus sobre as minhas ovelhas, sobre o meu ministério, sobre o meu chamado. Eu estava completamente desmotivada a seguir no ministério. E eu sonhei que eu estava numa praia, com pessoas indo e vindo, suas barraquinhas, comprando e vendendo. E quando eu cheguei na areia dessa praia, branquinha, eu olhei para o infinito. Pastor Emerson entrou no mar com o carro, com a banda dentro do carro, e entrou para o mar e me deixou na praia. E foi embora com a banda, foi na época do 4x1, foi para dentro do mar com a banda. Eu fiquei na praia olhando, até ele pegar no mar alto, foi embora, e eu fiquei lá. Quando eu olhei para a praia,
eu vi uma cena horrorosa. Milhares e milhares de peixes enormes, com mais de 2 metros, apodrecendo, mortos na praia. E eu tentava andar no meio desses peixes, pular esses peixes, e eles tinham aqueles olhos enormes. Quem já viu peixe podre, como é que é feio? Alguns peixes tinham sido pisados, e eu dizia, o que são esses peixes? O que são esses peixes? E eu andava no meio deles, e Deus falava comigo, essas são as almas. Essas são as almas. Elas estão morrendo. E você vai ficar aí na praia? Aquela agonia tomou conta de mim, mas a minha dor era maior do que eu podia suportar naquela hora. As tragédias nos fazem lembrar do Cristo ensanguentado na cruz do Calvário e nos identificam com Ele, mas o poder do Espírito Santo nos leva direto para o Cristo ressurreto. Aleluia!